Encarnados, desencarnados. Boa tarde aos companheiros da web. O nosso estudo da tarde de hoje, ele vai nos ajudar a refletir um pouco, na verdade, sobre a união, né, do espírito e do corpo, mas nos dá a possibilidade de refletir sobre a nossa reencarnação. Como o Espírito Luiz nos fala logo na página de abertura, é a nossa própria história contada, né? Tudo que nós vivemos e passamos no momento presente, diante das dificuldades que enfrentamos, das dores que sofremos, tem uma razão de ser, como também o Espírito Luiz nos fala. É uma oportunidade que temos de aprendizado, de termos a nossa vivência nos despertando para o sentido da vida. Então, aqueles que desprezaram a vida, e a maioria de nós, muitas vezes, já passou por essa dificuldade, encontra na presente encarnação um momento de buscar, refletir sobre o despertamento da vida. Mas isso se dá com qualquer pessoa que sofre? Não. Isso se dá com aqueles que já começaram a entender, que já tiveram um despertamento da própria consciência, que começa a alertar para que a vida não é simplesmente um espaço entre a hora que a gente nasce, não importa como a gente leve a vida, e aí um dia a gente vai morrer e tudo acabou. Para esses é só isso. Mas para aqueles que já entendem, já sentem, já têm a percepção, mesmo que não seja clara e lúcida, de que há algo mais, a vida tem que ter um sentido muito maior e mais amplo. E é nesse sentido que nós vamos dar início ao nosso estudo do tema da tarde de hoje. A primeira questão, como já foi lido pela Magdala, ela nos chama para a reflexão de que em que momento a alma se une ao corpo? E aí os espíritos respondem para Kardec. A união começa na concepção, mas só é completa no momento do nascimento. Essa frase mal interpretada pode dar origem a algumas divergências de pensamento a respeito de, então, a vida não está completa no útero materno, então não importa se retiremos aquela criança de lá. O que não é verdade. Ele diz que ela começa na concepção. Começa na concepção e se completa no nascimento. Mesmo assim, no momento em que a criança nasce, em que ela sai de dentro do útero materno, a encarnação está apenas no seu princípio. Por quê? Vamos tentar entender. O espírito, quando está para reencarnar, muitas vezes, ele está na sua forma adulta. Não é assim que muitas vezes a gente lê as histórias, a gente, se alguém tiver lembranças das suas vidas pregressas, ou quando nós, muitas vezes, pelo desdobramento do sono, ou temos contato com os nossos entes queridos que já passamos, nós vemos os nossos entes queridos e a nós mesmos nas histórias na forma adulta. Então, como que na hora de encarnar, ele vai se reduzir e ficar naquele corpinho pequenininho para caber, ou melhor, antes ele vai ser apenas uma célula, que depois vai se multiplicar para ser 2, e depois 4, 8, 16. Durante este processo, aquele espírito que já é um adulto por diversas encarnações passadas, ele vai ter o seu tamanho reduzido, mas ele não vai ser totalmente, ele não vai estar dentro daquele corpo. Para isso nós vamos recorrer, nessa própria questão, à questão 351, onde Kardec pergunta aos espíritos: no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Aí os espíritos respondem: mais ou menos. Ele ainda não está encarnado, porém ligado. Isso faz uma diferença. O espírito, aquele ser, vamos pensar especialmente naqueles que já estavam adultos e que estão voltando a ser criança, porque nós somos adultos e voltamos a ser criança, somos adultos e voltamos a ser criança, numa roda de encarnações até nós conseguirmos nos libertar dela. Esse ser que está apenas ligado, ele nos fala, desde o instante da concepção, a perturbação começa a tomar conta do espírito.
advertido por ela de que chegou o momento de iniciar uma nova existência. Essa perturbação vai aumentando até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase de um espírito encarnado durante o sono do corpo. E então, o ser está ali, pronto para uma nova vida, para uma nova experiência. Quando nós começamos a estudar e a entender a importância da concepção, da gestação de um bebê, de trazer à vida de trazer à luz uma vida para habitar no planeta Terra, nós começamos a também entender o que é ser co-criadores com Deus, o que é contribuir na obra da criação divina. Pois cada ser que é permitido, através de um corpo feminino, vir para o planeta Terra, é uma oportunidade que nós, mulheres, damos aos seres, através dos nossos corpos, de virem se reorganizar diante das leis de Deus. Porque a reencarnação é necessária para que todos os espíritos que atravessaram e transgrediram as leis divinas tenham a oportunidade de, ao chegar no planeta, recomeçar a sua labuta. Mas recomeçar como? Sempre da melhor maneira, sempre buscando se harmonizar com as leis de Deus. Vamos continuar aqui no estudo. Aí na questão 345, Kardec pergunta: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante este primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo designado? Será que ele pode? Aí os espíritos respondem: a união é definitiva, no sentido de que um outro espírito não pode habitar aquele corpo. Então não existe a possibilidade de o espírito falar: não, mudei de ideia, essa mãe eu não quero não, esse pai, essa família, todos muito complicados, não quero não, vou para outro corpo. Esta possibilidade não existe. Mudar de ideia nos planos espirituais não é uma coisa possível. A gente muda de ideia quando está encarnado. Para isso a gente encarna, para mudar de ideia, para errar, para aprender, para cair, para levantar. Mas quando a questão é feita com uma programação espiritual, isso não é possível. E os espíritos continuam. Porém, como os laços que a ele o prendem são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. E aí nós temos aquilo que muitas vezes nós conhecemos como abortos espontâneos, que é uma forma, muitas vezes, do espírito mostrar o seu medo diante da encarnação. Porque cá entre nós, quando a gente está no plano espiritual, é porque aqui agora a gente, graças a Deus, esqueceu tudo que já fez de errado por aí. Mas quando está no plano espiritual, essas lembranças estão bem vívidas. Quando há um planejamento, claro, que de acordo com a moralidade do espírito e com a necessidade daquilo que ele vai passar na encarnação, ele tem maior ou menor possibilidade de participar do planejamento da sua encarnação. Mas, de uma forma ou de outra, se vamos encarnar aqui no planeta Terra, a maioria de nós sabe que passará por provas ou por expiação e que não será um momento dos mais felizes, mas necessário. Aí, na hora da prova, que é o espírito aproximar-se do corpo que está sendo gerado, para que ele possa começar aquele processo de gravidez, ele, muitas vezes, se assusta, não se sente seguro naquela família. A mãe, muitas vezes, também não está segura e deixa transmitir para o espírito aquela insegurança. É interessante que a espiritualidade aqui da nossa casa, Dr. Herman especialmente, tem um trabalho com as crianças todo especial, de ajudar as crianças a sentirem segurança para aceitarem o seu retorno ao planeta Terra. Porque é extremamente importante que o espírito que está retornando sinta que aquela família irá amá-lo, ampará-lo, cuidar dele, encaminhá-lo da melhor maneira.
Mas quantos não têm essa oportunidade? Quantos não passam por esse momento? Muitas vezes já é o início da sua própria expiação. Contudo, para aqueles que já têm essa consciência, que levemos a outros, que levemos a mães jovens, que levemos a pais jovens, para que eles percebam a importância de estar gerindo uma vida que virá se reorganizar diante da lei de Deus. Porque é sempre esse o objetivo da reencarnação. Que o espírito que chega esteja se reorganizando diante das leis de Deus. E para isso é necessário que ele tenha confiança naquilo que vai passar. Que os recursos que serão oferecidos para o desenvolvimento e para a evolução daquele espírito possam ser recursos que irão contribuir para que aquela encarnação seja o mais bem sucedida do ponto de vista da espiritualidade. Quando falamos dessa forma, entre ser bem-sucedida e ter segurança e confiança, é sempre do ponto de vista espiritual. E como que se conquista isso? Através do sentimento, através do acolhimento, através das melhores possibilidades de acolhimento daquele ser. Mas prossigamos com a nossa reflexão. O que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? Os espíritos são claros, ele escolhe um outro. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? São as imperfeições da matéria que mais frequentemente ocasionam essas mortes. E aí, só que são as imperfeições da matéria porque ainda vivemos num planeta extremamente rude. Por mais que muitas vezes a gente não reconheça, mas a nossa matéria ainda é muito bruta. Entretanto, nada disso acontece sem a permissão de Deus. Porque mais abaixo, na questão seguinte, ele pergunta sobre a utilidade para um espírito da encarnação num corpo que morre poucos dias depois do seu nascimento, e aí ele responde que o ser não tem consciência da existência, mas a importância da morte para ele é quase nula, mas é uma prova para os pais. Então, muitas vezes, a gente não sabe por quê, não sabe quais são as necessidades de cada um. Por isso, Luiz nos convida a refletir. Por que uma mãe muitas vezes passa pelas dores e pelas provações que ela passa? Ela pode passar ao longo da vida, enquanto seu filho está encarnado, ou pode passar em perdas de algumas gravidezes, pode passar no sofrimento na própria gravidez, pode perder o seu filho logo depois do nascimento. São momentos difíceis e dolorosos, são momentos de dor, mas nunca é sem a permissão divina e nunca é sem propósito. É isso que quando a gente conhece a doutrina espírita, quando a gente confia em Deus, a gente tem a oportunidade de refletir e trabalhar os próprios sentimentos. Por quê? Porque essa experiência dolorosa, ela não é para nos maltratar, ela é para nos educar. Para nos educar, porque se hoje tudo que eu queria era ter um filho e não tive a oportunidade por alguma dificuldade ou porque não consegui, é porque alguma coisa eu preciso aprender dessa ordem. Estamos falando de filho porque é o tema, mas isso se dá em qualquer dificuldade que nós passemos na nossa vida. É para que o nosso sentimento seja despertado. É para que a nossa inteligência trabalhe no sentido do autoconhecimento e, ao despertar o melhor sentimento, a gente coloca em prática. Então, se eu não conseguir realizar o sonho da maternidade, por dificuldades diversas, eu faço o quê? Me recolho, entro no meu quarto e fico chorando ou me torno amarga? Eu vou continuar falindo, aí sim, como espírito. Eu tenho outras oportunidades. Quantas crianças existem nesse mundo que necessitam de apoio e amparo? Quantas crianças existem nesse mundo órfãos? Quantas crianças existem nesse mundo que muitas vezes têm mãe e têm pai, mas ainda assim precisam de orientação? Então, quando a dor bate à minha porta, naquilo que eu achava que era o mais importante para o meu exercício nessa encarnação, e por mais que eu tente, adversidades fazem com que eu não consiga alcançar aquele objetivo, que eu pare e reflita. Esse é o grande ensinamento que a doutrina espírita nos traz. Que eu pare e reflita.
como eu posso usar essa dor e fazê-la ser algo que vai me fortalecer, que vai me direcionar no sentido daquilo que eu preciso aprender, que vai fazer com que os meus melhores sentimentos sejam despertados, já que os meus sonhos nesse momento não foram possíveis de ser realizados. É um convite permanente. Mas continuemos com o nosso tema da união da alma e do corpo. Passar para a questão 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando não há mais como voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Queres perguntar se como homem ele se lamenta da vida que tem? Sim. Se ele lamenta a escolha que fez, aí os espíritos dizem que não. Mas não por quê? Porque o espírito, uma vez encarnado, não pode lastimar uma escolha que não tem consciência. E aí ele termina. Só que ele pode achar a carga muito pesada e considerá-la acima de suas forças. E é então que recorre ao suicídio. Que é um outro drama extremamente doloroso, tanto para o espírito que alcança o seu objetivo, quanto para os seres encarnados que ficam, as famílias, os amigos, os entes queridos que ficam se questionando do porquê eu não percebi, o que eu poderia ter feito para ajudar. É uma dor imensa para aqueles que estão no ambiente de convivência com aquele ser. Mas, muitas vezes, a gente não sabe a dor que vai na alma daquele ser que recorreu àquele ato de desespero. Porque, muitas vezes, muitos espíritos, muitos seres que tiram a própria vida, às vezes eles só querem diminuir a dor. Eles não querem morrer. Eles querem acabar com a dor. Mas por quê? Porque não aprenderam ainda que a dor é um processo de educação. Que a dor é um despertamento para que a alma se coloque diante da lei de Deus, para que aquela alma se coloque, como está lá na questão 344, que ela faz parte dos números dos vivos e servidores de Deus. É essa a nossa condição quando nós reencarnamos. Fazemos parte do número dos vivos e servidores de Deus. E se somos servidores de Deus, temos a nossa função, a nossa missão a ser desenvolvida. E Deus não iria nos colocar aqui para ficarmos sofrendo se não nos desse, junto com o sofrimento, os recursos para aliviar e para dar conta daquele sofrimento. Mas muitas vezes a nossa mente obnubilada não percebe os recursos que estão à nossa volta. E aí, diante de tanta dor, há um falimento no sentido da continuidade da vida. E a pessoa recorre ao ato extremo. E, lamentavelmente, ela não consegue aquilo que ela almejava, que era retirar a própria vida. Porque ela acaba com o corpo físico. Mas a dor e o sofrimento permanecem. E aí de forma mais dolorosa. E para os que ficam, o que resta fazer? Prece. Muitas preces. Para que aquele espírito possa encontrar algum alento e ser despertado mais uma vez nas suas fibras mais íntimas de que o recurso vem de Deus. E vem. Só que a gente precisa se colocar como humilde filha de Deus. Porque se acharmos que vamos dar conta de tudo por nossos próprios meios, as dores serão muito acima das nossas forças. Contudo, quando lembramos que o Pai é sempre misericordioso e está ao nosso lado, nos colocando diversas ferramentas para darmos conta da nossa encarnação, e humildemente pedimos a Ele que nos mostre o caminho, abrindo o nosso pensamento e os nossos sentimentos, Ele de fato nos mostra o caminho, através de uma doutrina, através da palavra de uma pessoa amiga, através de alguma coisa que a gente escuta, de uma leitura de uma página.
mas a gente precisa abrir os nossos pensamentos, porque muitas vezes a resposta vem como nós precisamos que ela venha, não do jeito que eu queria. É aquela velha historinha que a gente conhece, da pessoa que estava se afogando e fica pedindo a Deus vários recursos para ele vir, só que fica esperando que Deus venha estender o bracinho e tirá-lo da água. E como isso não acontece, ele perde o barco, ele perde o telhado, ele perde todas as oportunidades que vieram de recursos salva-vidas para ele. E aí, quando ele acaba morrendo, porque já que ele recusou todos, ele vai reclamar com Deus, e Deus diz, mas eu mandei aquele rapaz num barco, coloquei, era uma história de uma inundação, coloquei um telhado ali para você se segurar, você não viu, porque estava esperando a minha mão. E Deus nos manda sempre as respostas. Isso é verdade. A gente precisa sentir isso no nosso íntimo. Mas cada vez que a gente passa por uma tribulação e começa a encontrar as respostas, a gente vai vendo que a gente está sempre amparado. Porque para isso temos o nosso guia, os nossos espíritos amigos que nos amparam, e os nossos amigos encarnados também que nos amparam, que nos dão a mão, que nos ajudam na direção. Mas, dando prosseguimento aqui, a questão 353. A união do espírito ao corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão após o nascimento, pode-se considerar que o feto tenha uma alma? E os espíritos respondem, o espírito que deve animá-lo existe, de certa forma, fora dele. Ele não tem, portanto, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, porém, ligada àquela que ele deve possuir. Essa é uma outra forma de Kardec perguntar o que ele já tinha perguntado na questão 344 e na questão 351. Sim, porque Kardec é extremamente didático. E ele quer nos dar oportunidade de diversos pontos de vista entender se é exatamente aquilo que está sendo dito em uma questão. Então, mais uma vez, o que os espíritos estão dizendo? Que o ser espiritual está ligado àquele feto, mas que a vida já existe desde o momento da concepção. O espermatozoide encontrou o óvulo, ali já está iniciando uma nova vida. Já há um espírito designado para aquele ser que irá continuar o seu processo evolutivo. Na questão 354, ele faz uma pergunta bem interessante. Como explicar a vida intrauterina? E aí os espíritos respondem de uma forma que parece um tanto enigmática. É a da planta que vegeta. A criança vive animal, vive vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa pelo nascimento com a vida espiritual. Então, mais uma vez, ele está dizendo que a encarnação se completa na hora do nascimento. E que dentro do útero existe a vida vegetal. O que é a vida vegetal? São os seres que estão no processo de desenvolvimento das sensações, rudimentos das sensações. Receber a luz do sol, retirar do solo o alimento. Como é que o feto vive? Retira do cordão umbilical o alimento, sente as sensações do que a mãe e do ambiente aonde ela vive, ele sente aquelas impressões e aquelas sensações, mas ele fala também da vida animal. O que é a vida animal? Instinto de preservação, instinto de preservação do indivíduo, instinto de preservação da espécie, necessidade de sobrevivência. Já são os primeiros rudimentos do instinto que começa a se manifestar para que aquele amontoado de células se transforme num ser humano. Porque no início é um amontoado de células, não são? Primeiro uma, depois outra que se junta e aí começa aquela multiplicação até ter uma forma. No começo
qual é a forma? São células em multiplicação. E como é que aquelas células em multiplicação, daqui a pouco formam uma cabecinha, um bracinho, um coração, um cérebro, perninhas? A gente pode dizer que é esse o milagre da vida. Olha que coisa linda. Qual é a inteligência que diz que a célula de duas vai se transformar em milhões de células que vão formar órgãos? Isso é encantador. E dali daqueles órgãos, daí a pouco, tem um ser humanozinho pequenininho completo. Com o que a gente enxerga do lado de fora e com todos os órgãos dentro. Cérebro, pulmão, coração, intestino, rim, tudo. Alguns já formados, outros em processo de formação, que continuarão se formando, como o próprio cérebro e o sistema nervoso. Ainda vai demorar um tempo no amadurecimento, mas já está tudo ali, pronto para se desenvolver, pronto para acontecer. Por quê? Porque há uma inteligência maior que rege e organiza essa organização. E que inteligência é essa? Deus, mas também o próprio Espírito que vai reencarnar, que pôde, se foi aquele um pouco mais evoluído, que pôde contribuir para o seu processo de reencarnação. Ele encontra na expressão do seu pensamento uma forma de ajudar e contribuir para o corpo que está sendo formado no íntimo, no útero daquela mãe. A gente tem muito o que estudar, a ciência tem muito o que entender e aprender sobre todo esse processo que não é puramente biológico. Porque se a gente fosse pensar só puramente biológico, em juntar células que se multiplicam, quem garante que ia sair um ser humano? Ia sair células que se multiplicam. Com que ordem? Com que inteligência? Com que organização? Mas existe. Olha só a questão 355. Há, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis? Quer dizer, não vão sobreviver? Com que objetivo isso acontece? Isso se dá frequentemente e Deus permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito designado para assumir o seu lugar. Então, tudo aquilo que não vai culminar com o nascimento de um bebê para o seu desenvolvimento ao longo da reencarnação, que seja uma criança que nasce e não vinga, porque logo abaixo ele vai falar dos natimortos. Um corpo que tem deficiências que não vão sobreviver após o nascimento. Tudo está dentro das leis de Deus. Tudo tem como objetivo prova para os pais e algumas vezes para o próprio espírito reencarnante. E que provas seriam essas? De desenvolvimento do sentimento, de aprender o amor materno, de aprender a valorizar a vida, de aprender a valorizar e a entender que somos seres espirituais e imortais. Tudo tem um propósito diante dos objetivos divinos. E aí, um pouco mais abaixo, na questão 357, ele pergunta: quais são, para o espírito, as consequências do aborto? E os espíritos respondem: é uma experiência, é uma existência nula, que terá que recomeçar. Parece muito simples isso, né? Ah, tá. Abortou, perdeu, vamos recomeçar. Mas será que é assim? Vamos ver a questão 358 para a gente poder comentar um pouco mais. Constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa
cometerá sempre um crime, tirando a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas de que o corpo devia ser instrumento. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do aborto, que cada vez mais ganha certa importância na nossa sociedade. Existem motivos diversos daqueles que defendem o aborto para sustentar o seu pensamento, mas, invariavelmente, todos os motivos que estão ligados aos que fazem a defesa do aborto são motivos que estão ligados estritamente à vida material, pois tem uma limitação e muitas vezes ignora a extensão do ser espiritual que somos, ou está ligado de fato a questões materiais de ordem financeira, ou tem ainda aquela outra questão de que o corpo é da mulher, ela faz dele o que bem quiser. Será que é assim? Será que pelo fato de o corpo ser da mulher, ela pode usar dele sem responsabilidade, sem ter noção das consequências do seu próprio ato? A gente vai percebendo que, de uma outra forma, sejamos mulheres ou homens, se abusarmos do nosso corpo, e aí falando de saúde, nós teremos consequências, né? Se nós não alimentarmos o corpo devidamente, se não bebermos água, ainda mais com esse calor, de forma adequada, se o corpo não tiver a quantidade de atividade física necessária, tudo sofre uma consequência. Tudo tem uma responsabilidade. Mais ainda, quando esse corpo feminino que está por empréstimo para aquele espírito, sim, porque por empréstimo, porque na hora que nós partirmos daqui, nós vamos levar ele. Não, nós vamos levar as experiências espirituais que nós tivermos conseguido desenvolver para o plano espiritual. Mas o corpo, ele vai ficar debaixo da terra, sob um monte de cinzas. Então, o ser feminino acaba tendo, e tem de fato, uma responsabilidade muito grande. Não que o homem não a tenha, é óbvio. Como sendo aquele dito o ser mais forte do ponto de vista físico. Só do ponto de vista físico, dependendo do caso, porque se for para ter uma dorzinha, às vezes os homens são muito mais frágeis que as mulheres, não é verdade? Está com um problema, passa por uma cirurgia, por uma coisa, voltam a ser bebês. Mas, brincadeiras à parte, o corpo feminino, ele tem a função da procriação. Isso já é um convite e uma oportunidade que Deus dá para que as mulheres sejam co-criadoras, junto com os homens, naturalmente, mas elas que vão levar a vida adiante, sejam co-criadoras na criação. A mulher tem o direito de escolher não ter filho? Claro que tem, mas não engravida. Então, a gente tem tantos recursos hoje para não engravidar. E aí, é uma responsabilidade dela, diante da lei de Deus. Ela pode até estar, digamos assim, atrasando o seu desenvolvimento, mas não vai estar transgredindo nem cometendo nenhum crime. Ao contrário, de que se permite que a gestação ocorra de uma forma ou de outra e a retira deliberadamente, os espíritos são bem claros em dizer que, como é que está aqui? Há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. Agora vamos passar para o outro lado. E aquele ser que é retirado de forma violenta do íntimo, do corpo da mulher, como ele fica? Semana passada, nós tivemos aqui não, foi o grupo de estudos
grávida, eu nunca sei como falar, grávida, tivemos lá no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus o filme Deixe-me Viver. Quem não pôde ir ou quem ainda não viu, assista. É só procurar, você paga um valor que eu não me lembro quanto é, mas você consegue assistir na internet, pela internet. Ou então, tem aquele recurso mais antigo, ler o livro. Porque é só adquirir o livro e ler o livro. Mas tem gente que tem mais dificuldade de ler, não gosta de ler. Tem o filme que é bastante, digamos assim, contundente, ao nos mostrar a realidade dos espíritos que perdem a sua vida através desse processo, que não tem jeito, gente. É sempre um processo extremamente violento. É uma violência. E aí, Luiz Sérgio foi o espírito que fez a psicografia do livro. Ele foi um jovem que desencarnou com 23, 24 anos, num acidente de carro. Ele tem alguns livros, ele fala uma linguagem diretamente voltada para os jovens. E ele foi convidado, depois de um tempo no plano espiritual, onde ele já tinha feito algumas psicografias, ele falava muito da questão do uso de drogas, ele foi convidado por um grupo de espíritos para ir visitar uma colônia, Maria de Nazaré, né? Se eu não me engano, o nome da colônia onde os espíritos que eram abortados eram conduzidos após o processo. E a situação é muito triste. É muito triste mesmo. Porque, assim, a maioria deles se revolta contra a negativa que lhes é feita de retornarem ao plano terreno e da maneira violenta como eles foram retirados daquela possibilidade. Muitos ficam atordoados. Lembra que a gente falava que logo no princípio eles vão perdendo um pouco a consciência, que eles estão ligados àquele corpo, mas a consciência começa a ficar meio adormecida para que o processo da reencarnação aconteça. Então, quando eles são retirados de forma violenta do plano do corpo da mãe, eles muitas vezes se revoltam de forma bastante dolorosa. Isso dá margem não só ao sofrimento dos espíritos, mas a grandes processos obsessivos. Além do que, a maioria das mulheres, a gente pode dizer que 98%, 99% delas, que passam por um processo desse, elas levam essa dor para o resto da encarnação. E geralmente isso acontece com mulheres muito jovens. No livro, no filme, ele conta alguns casos. É bem verdade que algumas situações a mulher se vê extremamente, olha a responsabilidade do homem, que também não está livre, a mulher se vê extremamente desamparada e muitas vezes como recurso de desespero, elas acabam recorrendo a esse artifício. Por isso que os homens não acham que estão livres desta responsabilidade, porque as mulheres não fazem os filhos sozinhas. Elas necessitam da cooperação masculina. E a responsabilidade é de ambos. E no desenrolar do filme, vai se colocando diversas histórias que vão retratando como aqueles seres e como aquelas mulheres que passaram por esse procedimento, como elas ficaram depois daquele processo. Agora, está tudo irremediavelmente perdido? Já fiz isso quando era mais jovem. Não, porque a Deus nunca desampara nenhum de nós. O ideal é que tenhamos o esclarecimento e a condição de compreensão das leis da vida e os cuidados que devemos ter para que ela possa ser garantida. Contudo, se já transgredimos, a misericórdia divina sempre nos dá uma outra oportunidade. Senão, provavelmente, nenhum de nós estaria aqui. Porque já temos no nosso histórico diversas outras transgressões. Mas não precisamos esperar desencarnar para começar a nos transformar.
podemos buscar, da mesma forma que eu falei para aquelas mulheres que por dificuldades diversas não puderam ter os filhos e busquem recursos na própria sociedade para poderem praticar um ato de cooperação com famílias ou com crianças necessitadas, da mesma forma, as mulheres que já praticaram o ato do aborto, não importa por qual motivo, e que sabem a dor que lhes vai na alma, têm a mesma oportunidade de procurar orfanatos, às vezes, nem orfanatos. Quantas famílias necessitam de amparo? E às vezes a gente acha que amparar a família é tirar o filho dos outros e criar o filho dos outros. Não. Às vezes você pode amparar a família inteira, materialmente, socialmente, com instrução, com palavra amiga. Quando a gente quer, a gente encontra os caminhos para cooperar e para ajudar as pessoas. Mas é necessário que exista aquela boa vontade no nosso íntimo. Esse é um assunto que não tínhamos como não tocar nele. E aí, para nós aprofundarmos um pouco esse pensamento, eu queria ler um trecho que está em Lucas 12, que fala assim, item 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Quem são os servos? Como ele diz aqui, quem são os servos que estão vigiando quando o Senhor chegar? Se não somos cada um de nós que devemos ter a nossa vigilância constante nos atos em que praticamos. O Cristo nos disse, vigiai e orai. Porque a vigilância é o único meio de nós irmos minimizando os nossos equívocos e as nossas transgressões diante das leis eternas. Porque nós incorremos em erros com muita facilidade. O nosso automatismo de condicionamento de séculos, de milênios, ainda está muito ancorado nos nossos instintos de sobrevivência, no egoísmo, no orgulho, que era o que precisávamos nas sociedades do passado para darmos contas de sobreviver. E se não vigiarmos, nós incorremos nesses mesmos procedimentos antigos, só que eles couberam há algumas encarnações atrás. Hoje, com o conhecimento que nós já temos, eles não cabem. Porque, como o próprio Cristo disse, a quem mais foi dado, mais será cobrado. E o que nos foi dado? Senão o esclarecimento, o entendimento, a compreensão das leis da vida. E aí a gente pode usar a desculpa. Mas era tão difícil eu mudar aquele comportamento, quando eu via já tinha feito. Porque não vigiei o suficiente. Porque eu orei pouco. Porque o conhecimento é justamente para que a gente mude de status. Não é status do Facebook. Mude de status de ser que age por impulso e compulsão para ser que age com consciência e com a razão. Para isso, o Cristo nos enviou o Consolador prometido. Senão a gente continuava fazendo como antes, delegando para alguns a nossa vida, tendo que ser obediente e servil para seres humanos como nós e evoluindo ou desenvolvendo muito pouco a nossa consciência. Não foi isso. Para isso que Deus nos permite a evolução. E aí no versículo 42 ele diz assim, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar, fazendo assim.
Quem é o mordomo? O mordomo faz o quê? Serve ao seu senhor. Só que hoje já é hora de nós servirmos a Deus. Nós devemos obediência e dependência somente a Deus. Claro, utilizando os recursos da razão, da fé raciocinada que Ele nos outorgou. Isso quer dizer que eu posso sair desobedecendo pai, mãe, governo? Claro que não. Entretanto, compreendendo quem somos e para que estamos aqui, porque um dia lá atrás viemos reencarnar nesse planeta justamente nessa época, para que aprendêssemos a obedecer. E muitas vezes, aprender a obedecer a Deus significa obedecer à sociedade em que nós vivemos, mesmo que eu não concorde com tudo o que é feito. Mesmo que muitas vezes a lei me seja arbitrária. Mas o que Jesus disse? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mesmo que eu não concorde com muitas coisas que a minha sociedade faz, mas se eu estou aqui, é porque eu preciso aprender a obedecer. Pode não ser a lei mais justa, não importa, não se trata disso. Se trata de se eu estou aprendendo a obedecer. Isso pode parecer uma questão bastante delicada e até controversa. Contudo, acho que vale a pena a gente refletir a esse respeito. Porque a maioria de nós tem um ímpeto de rebeldia que faz com que a nossa razão ainda prevaleça. Mas se Jesus veio aqui morrer na cruz para nos ensinar sobre o amor e também sobre a obediência, ou vocês acham mesmo que se ele quisesse, ele não poderia ter escapado daquela cruz? Que ele teria que se submeter àquela sessão de tortura e de martírio ao qual ele foi submetido pelos senhores daquela época? E por que ele obedeceu? Porque ele queria nos ensinar sobre a obediência. Não uma obediência cega. Não uma obediência que faz com que a revolta aumente. Não. Uma obediência a César, entre aspas, mas sabendo que o Pai maior está no controle de todas as situações, de todas as vicissitudes que nos acontecem. Muitas vezes, nós não estamos sendo torturados como Cristo foi. Nós estamos apenas tendo que abrir mão de alguns aspectos do nosso egoísmo cotidiano, de alguns aspectos da nossa vaidade ancestral. Entretanto, ainda assim, questionamos se devemos ou não abrir mão dessa solicitação diante das leis e das limitações que a vida nos oferece. E para nós encerrarmos dentro da proposta do Livro dos Espíritos, a questão 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo por causa do nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Aí o que os espíritos respondem? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Que ser que não existe? É aquele que ainda está por nascer. E isso também é uma questão de reflexão e raciocínio. Qual é a prioridade? Porque olha na questão 360 o que os espíritos falam para Kardec. Será racional ter para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que tivesse vivido? É semelhante à questão da anterior. Em tudo isso, vede a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, portanto, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação que estão incompletas?
para a gente não ter a pretensão de achar que aquele ser que, como ele diz, ainda não existe, não vale a pena ser respeitado. Algumas vezes, que estão incompletas, algumas vezes pela vontade do Criador, isso faz parte dos seus desígnios que a ninguém cabe julgar. Portanto, a gente está no momento de desenvolver o pensamento, sabendo que pensamento é matéria, que pensamento se concretiza, de desenvolver a capacidade de reflexão. O conhecimento, ele tem a sua função extremamente útil quando ele caminha junto com o desenvolvimento do sentimento e, consequentemente, do senso moral. Só o conhecimento por si, nós temos a bomba atômica. Só o conhecimento por si, nós já tivemos diversas guerras. O homem já desenvolveu armas extremamente potentes. Agora, o sentimento aliado ao conhecimento, ele produz obras extremamente maravilhosas, como, por exemplo, libertar um país sem dar nenhum tiro. É o conhecimento desenvolvido junto com o sentimento. Esse é o caminho que Jesus veio nos ensinar. O livro dos Espíritos nos fala sobre a relação com o mundo espiritual, sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a pluralidade dos mundos, sobre a comunicação com os espíritos. E qual o objetivo maior? Que na nossa encarnação nós encontremos os meios e os recursos para fazer o nosso melhor. Que Jesus abençoe a cada um de nós, e quem quiser entrar na vibração cada vez mais da casa durante esses próximos 3 dias, esteja aqui conosco amanhã a partir das 8h30, domingo, segunda e terça-feira, para o 35º encontro do Livro dos Espíritos. Graças a Deus.